Então, ó, esse é meu amigo Gustavo Coelho, meu amigo pessoal, visita a minha casa, né? Nossas famílias são amigas, assim, muita afinidade, por muita decisão pessoal, né? Porque ele e a esposa dele são advogados, então tem que querer muito ser amigo dos advogados, né? Mas brincadeiras à parte, ele também, além de um grande amigo, ele é advogado especialista em direito empresarial e, além de muito amigo, ele é um cara assim com a visão de mundo muito compatível com a minha, sabe? E por isso que ele é inclusive o meu advogado. Todas as coisas, todas as merdas que eu invento, a Cris fala assim: já perguntou pro Gustavo se dá pra fazer isso? E aí eu ligo pro Gustavo e Gustavo, vem cá, olha só, tô querendo fazer isso aqui, se dá pra fazer? Como é que desenrola isso e tal? E aí o Gustavo resolve o problema. Por quê? Porque sendo especialista no direito empresarial, ele manja das coisas que nenhum contador manja, né? Inclusive contabilidade. Então a ideia agora é o seguinte: existe um papel, uma camada que eu fui aprendendo com o tempo, que é o que eu chamo de eu cidadão. E o eu cidadão é uma parada que, bicho, pra mim é o que tinha que ser ensinado na escola. Tipo, default, sacou? No começo, padrão. Vou abrir aqui você. O que é o eu cidadão? Primeira coisa, o eu cidadão é a sua interface com o Estado. Tá? Ele existe, né, o Estado existe para estabelecer os limites nos casos extremos. E não tem implementação fácil nem simples de um Estado. É bagulho louco, chapa quente, é muito complicado, mas você não tem muita escolha, você tem que participar disso, ser o protagonista do seu processo. Você não pode ser alienado. Você não pode ser alienado no processo, na sua camada do eu cidadão. Porque quando você só toma porrada, quando você não questiona o que está acontecendo, quando você não entende da dinâmica do Estado, das coisas que te envolvem, do porquê que o imposto está rolando e tudo mais, como é que funciona, o que é uma empresa, você não sabe nada disso, você é refém, você é dependente do que você acha que sabe sobre o Estado e aí você não realiza todo o seu potencial porque você não entende a verdade, você não enxerga o terreno, só enxerga o mapa, que é a cultura popular do que são os meus direitos. Manja, os meus direitos? É isso. Então isso não pode acontecer. Tá? Então o Estado ele é a manifestação máxima de poder. Porque, cara, tem poder de polícia, o Estado te prende, o Estado cerceia a sua liberdade. Então o Estado, a instância do Estado é o governo. Né? E o Estado, porque tem tanto poder, ele tem que sempre estar em xeque. A gente nunca pode confiar no Estado, acreditar. Mesmo que eu seja o governante, que eu seja o presidente, eu não posso confiar no Estado, eu não posso me embriagar do poder. Eu tenho que estar sempre deixando o Estado em xeque. Porque ele tem que ser imparcial, ele tem que ser para todo mundo, ele tem que ser, saca, a interseção possível entre todos, sacou? Então isso é muito sério, porque a gente banaliza essa porra o tempo inteiro. Falando que tem que ser do jeito tal, tem que ser. Mas os efeitos colaterais de tomar uma decisão dessa, e os estudos de o que vai acontecer, qual é o seu impacto, não pode só mudar porque tem que mudar. Tem que entender o que está mudando, por que está mudando, prever os impactos, estudar essa natureza toda. Tá? O problema da instância do governo, né, ter esse poder todo, é que quem governa, os governantes são só pessoas. E, por isso, o potencial de dar merda é infinito. É infinito. Absolutamente infinito. E, cara, isso é muito crucial, porque a gente fica o tempo inteiro refém de uma estrutura que a gente não conhece e a gente, uma vez a cada 2 anos, participa de uma porra de uma cerimônia lá que é feita para justificar a porrada que a gente vai tomar. Porque a gente escolheu os caras para dar porrada na gente. Então não pode, não é opcional trabalhar a camada do eu cidadão. Tá? E aí entra a questão fundamental, a gente acha que é imposto, que é não sei o quê, que é o direito, que é o dever, não é porra nenhuma disso, é legislação. E por isso o Gustavo está aqui. E a legislação são as regras da porra do jogo. É o que funciona. É o que está escrito, é o que está valendo. Não interessa se é bonitinho, se é legal, se não é. É o terreno, velho. Não fica no mapa ideal de que a vida é justa. Se você fizer tudo certinho, você vai ser feliz, vai ganhar seu salário, vai se aposentar e ter 30 filhos bonitinhos, alegres e rosadinhos, entendeu? Isso não acontece desse jeito. Tá? E aí o maior risco da legislação é a ignorância. A ignorância é crucial.
E eu convidei o Gustavo para falar um pouco dessas partes que a gente comumente ignora, que é o entendimento do nosso papel com relação ao Estado. Certo? E o primeiro ponto, Gustavo, eu queria que você explicasse para a galera, é a diferença entre trabalho e emprego. O que a gente acha que é tudo a mesma coisa? Que não. E aí, trabalha onde? Não, não é essa a pergunta. É você está empregado aonde? É diferente de perguntar trabalha onde. Eu trabalho em casa. Empregado aonde? Não estou empregado em lugar nenhum. Mas trabalho pra caceta. Vocês estão de prova aí com as coisas todas que eu estou publicando, entendeu? Então, Gu, o que você consegue traduzir para a gente na linguagem comum aí dos mortais? Bom, na verdade, muito interessante o que a Henrique estava falando, especialmente por quando a gente fala de empresa, de fazer, de empreender, de ter uma autonomia e tudo mais, na acepção da palavra que o Henrique estava falando, a gente percebe que a legislação ou o direito, ele faz parte da análise de risco de qualquer atividade. Então a gente às vezes pensa, claro, a gente sabe muito bem que o lucro está muito atrelado ao quanto de risco a gente assume. Então, se você faz uma atividade muito fácil, você sabe que tem pouca chance de ganhar muito dinheiro com ela, e uma mais ousada tem mais chance de, consequentemente, ter um lucro maior porque é mais ousada. A mesma coisa com a legislação ou com a lei. Se você ignora isso, às vezes você pode estar assumindo um risco e tomando suas medidas de forma ignorante mesmo. É exatamente isso, o risco é a ignorância. Quanto ao trabalho e emprego, isso tem muito a ver com o mundo atual, né? Hoje em dia muita gente fala de precarização, de que o Estado está deixando tudo se deteriorar, mas no fundo a gente tem que tomar um pouco de posse da nossa vida mesmo, igual a gente estava falando, e perceber essa distinção entre eu, o empregado, aquele que fica numa relação subordinada formal, que tem um chefe, que tem carteira, que tem impostos formais a serem pagos, e eu, aquele que desempenha um trabalho que posso estar na minha casa, que posso estar numa empresa também, que posso estar onde for, mas que penso sobre isso e escolho aonde eu vou estar inserido. E aí tem uma relação, que é uma coisa que uma vez você me explicou, que o emprego, né, quando a gente fala especificamente na nossa área de computação, tem uma coisa muito comum que é o lance do PJ. Isso, Né? Então o cara é empregado, mas não tem carteira assinada, tem uma PJ. Né? isso. E aí o raciocínio da galera é um esquema muito em cima de quanto imposto paga, porque dá para ganhar mais e não sei o que, babá. Como é que é visto essa questão em particular? Do ponto de vista do direito do trabalho, que é o nome formal desse ramo do direito, é claro que quem, quem só se adapta a uma realidade, mas continua tendo chefe, trabalhando para um cliente só, etc., o que a pessoa está fazendo, no fundo, é só mudando para um fim tributário. E com isso, não é só tributo, né? Tem toda a lógica do direito do trabalho mesmo, de carteira assinada, ter direito à licença, férias remuneradas, todos os direitos que as pessoas, os sindicatos ficam falando por aí na televisão. Então, ser PJ, é claro, é dar adeus a isso, mas sabendo que o direito protege quem troca, faz essa troca, porque vê que as pessoas são fragilizadas. Então, assim, o PJ vai na justiça e ganha normalmente. Então para quem é empregador, isso aí é um passivo, né? Um risco que você está É um entubando, passivo. botando na tua empresa. É um passivo que tem que ser contingenciado. Quando a gente conversa, por exemplo, com pessoas que têm empresa de tecnologia, que já funcionários mesmo, independente da estrutura, com PJ ou com carteira assinada, se a pessoa trocou ou optou por um sistema, entre aspas, de rede ou, enfim, de cooperadores terceiros, se essa relação é uma relação similar a um funcionário tradicional, só com uma mudança de PJ, o risco está aí. O risco vai estar para quem está pensando em empreender. É claro que é um risco, exatamente. Então, como a gente estava falando, o direito é importante, saber a regra do jogo é importante,
para tomar uma decisão fundamentada. Então, assim, ninguém está falando aqui para não fazer. Inclusive, eu sou o contrário, eu sou super partidário da ideia de que as pessoas flexibilizem ao máximo suas relações. Mas é importante lembrar que tem um Estado, tem um juiz, no caso, que representa o Estado, e vai julgar, no limite, se alguém entrar com uma ação, vai julgar para um empregador, um empreendedor pagar todas as verbas trabalhistas como se ele empregado fosse mesmo. Por exemplo, no caso de startups, a galera tenta botar a galera como sócia cotista. Uhum. Funciona isso? Como é que é essa relação? Depende do caso? É discutível? Funciona melhor. Por exemplo, a gente até na advocacia mesmo, fazendo um paralelo, é, a gente, assim, não só qualquer consultoria, até a pessoa está falando de consultoria aí, então qualquer consultoria, você pode colocar em vez de pedir para o seu funcionário, para o seu colaborador ter uma PJ, você pode colocar aí no contrato social com uma cota, com uma participação irrisória. Se isso for só uma forma para burlar, ou digamos assim, eu não pagar menos imposto, que é o melhor para todo mundo, claro, isso é um risco. Porque é melhor para todo mundo quando está todo mundo no D0, né? Todo mundo pensando, vamos Igual. ganhar mais dinheiro, vai lucrar e tudo mais. Mas se acorda perto, se acorda, puxa, quando a gente está falando de tensionar, brincando em relação a uma realidade que as pessoas estão com medo de ser demitidas, como hoje, todo mundo falando de crise, de demissão, de redução de budget das empresas e tudo mais, o cara começa a pensar e sempre aparece um advogado, dos quase 1 milhão de advogados que a gente tem no Brasil hoje em dia, para falar, não, opa, vamos entrar com uma ação. Mesmo que você fale, não, eu aceitei a regra do jogo no início, essa é uma regra do jogo que tem a ver com a proteção do Estado. Então é além da pessoa. E aí basta a pessoa requerer que na prática o juiz vai ser paternalista, vai cuidar desse funcionário como se empregado fosse e buscar então a reparação do que foi a violação que aconteceu do direito dela. Então, falando de forma bem sintética, assim, se a gente estiver falando de vamos falar que você resolve ter alguém para te ajudar numa startup, um programador lá, e você vai pagar R$ 10.000 para ele todo mês, como PJ, ou como sócio da sua consultoria lá, com uma cotinha, como o André falou aqui, 0,00001%. Daqui a 4 anos, ou menos, enfim, não importa, tô falando assim, menos daqui a 4 anos, ele já ganhou dinheiro pra caramba, esse seu colaborador já está ganhando 20 mil líquido, ele pode encontrar um advogado e esse advogado falar, pô, vamos entrar com uma ação, é de graça, você não paga nada para entrar com ela, e você vai pedir em cima do seu salário todas as verbas trabalhistas que você não ganhou. Então, isso aí é INSS, FGTS, 13º remunerado, não importa se ele ganhou bônus ou não, não importa. Ele vai pedir isso tudo para o juiz e tem uma grande chance de ganhar. É claro que ele vai se queimar no mercado, tem esse risco prático, que a gente não pode falar muito porque no fundo é uma coisa que não é institucionalizada e em tese é proibida, claro, você tem um blacklist, mas acontece na prática. Mas enfim, se o cara não tem esse medo, fechar o balde, ele vai atrás e consegue normalmente até assim, de metade ao mesmo valor que ele já recebeu nos 5 anos. Então E, e uma coisa que eu acho incrível que a galera tenta trabalhar essa questão do Estado como uma questão lógica, né? Só que você me contou uma vez que eu usava esse raciocínio lógico. Porra, mas isso não faz sentido, porque a lei não sei o que. Aí você falou, Henrique, qualquer pessoa pode pleitear qualquer coisa. Não tem... Isso é muito legal. Assim, qualquer reunião que a gente faz, independente do nível da pessoa, do cliente, pode ser um grande empresário, pode ser um cara que está começando do zero. Sempre vai acontecer uma pergunta que mas o cara pode pedir isso? Ou ele pode reclamar disso no judiciário? Pode entrar com uma ação contra mim? A frase mais usual. E a resposta é sim, você sempre pode entrar com uma ação, sempre pode pedir. Se vai ganhar são outros 500, mas existe sempre essa possibilidade, tanto a nosso favor, claro, mas também daqueles que a gente interage. E especificamente falando de negócios,
Quando você não amarra nada, não olha a legislação, não faz contrato, não se preocupa com o mínimo de burocracia, digamos assim, que é o que o direito tenta suprir em relação ao Estado, você tem esse risco do Estado intervir a pedido de alguém. E é isso. Então, a gente tem lá os exemplos estrangeiros já formulados em forma de filme, igual a história do Facebook ou outros. Mas isso é verdade, assim, não é uma coisa só de filme, e nem só lá de fora. Respondendo até uma coisa que veio aqui no bate-papo, o Estado ganha alguma coisa com isso? É importante porque assim, o Henrique fala muito do Estado como aquele enfim, que está muitas vezes para causar um pouco de custo, né, um pouco de ineficiência nas relações, e é verdade, claro, mas o Estado ele também tem esse papel de tentar proteger a sociedade como um todo. Então, a pessoa que é frágil, a gente pode pegar o exemplo, por exemplo, a gente está falando da legislação trabalhista, mas a gente tem que lembrar também que tem pessoas que de fato são exploradas. Então, assim, é o mesmo Estado para todo mundo. E aí, às vezes, sob uma lógica que eu estou falando aí que o direito não é lógico, ele é lógico nesse sentido. Ele tenta criar uma proteção e o Estado e o juiz, representando o Estado muitas vezes, é aquele que aplica isso. E a questão do trabalho e do emprego, como é que é possível estabelecer uma relação de trabalho sem vincular uma relação de emprego? Tem uns critérios para dizer que alguma coisa é emprego? Você pode dar uma pincelada nisso? Sim, claro. No fundo, o principal é a subordinação. É assim, então, se você tem uma relação de autonomia, deve haver o que a gente está falando mais ou menos, assim, uma relação em que você não tem formalmente um chefe. Tem a ver também com a lógica de você ter uma habitualidade. Então, assim, até a gente fica brincando Todo em dia e relação. tal, mesmo horário para entrar e tudo mais. Isso já está um pouco no senso comum em casos mais tradicionais. Então, por exemplo, assim, a diarista, né, que presta serviço, se ela for mais do que 3 vezes, dependendo de alguns, vai 2 vezes na sua casa toda semana, mas assim, 3 é a regra de ouro, digamos assim, acabou, assim, se ela entrar com uma ação, ela vai conseguir constituir que ela era funcionária mesmo, assim, empregada. Agora, é óbvio que no fundo, a forma da gente proteger isso é criar uma relação de colaboradores, eles podem ser PJ, claro, eles podem também ser sócios da sua consultoria, desde que eles tenham uma relação bem clara, bem definida, que não seja de empregado tradicional. Então, naquele cara que batia ponto, no caso de tecnologia, menos o bater ponto, mas o cara que realmente reporta e pede autorização para tudo, pede autorização para ir no médico, pede autorização para ir embora. Esse tipo de relação é uma relação clássica de empregado. Então, assim, há possibilidade. Basicamente, ela está baseada ela está calcada nesse relacionamento habitual, nesse relacionamento de subordinação, mas vai depender do caso a caso também. Infelizmente, vai depender do local que a pessoa está localizada, porque os tribunais do trabalho, eles são regionais, eles são locais. Então, a aplicação do direito do trabalho no Rio Grande do Sul, por exemplo, é muito mais forte do que no Sudeste, é muito mais protetiva, no Nordeste também, no Norte menos, enfim, eu estou também simplificando, claro, mas vai depender um pouco do caso a caso. É claro que tem decisões mais uniformes, mas é um pouco de caso a caso, sim, de forma de analisar. Maneiro. Agora vamos para o próximo passo aqui, que é entender o que é uma empresa. Essa é uma pergunta muito louca, porque as pessoas pensam assim, não, pô, vou montar uma empresa. Aí o cara pensa em escritório, cadeira, internet, o endereço lá na rua principal, fazer um logo, fazer um site, não sei o quê. O que raios é uma empresa? De fato é uma empresa. Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, o Henrique me introduziu aí, eu sou mestre e doutorando em direito de empresa, e isso é engraçado, porque até entre mesmo as pessoas que estudam é uma discussão bem complicada, não só no Brasil, mas no mundo. Mas na prática, assim, o que a gente fala que é uma empresa
De falar empresa, normalmente é o que está falando é da pessoa jurídica, né? Mas no conceito correto é atividade. É aquela atividade que a gente realiza de forma profissional, de forma virtual, buscando lucro. Então é uma atividade que a gente busca fazer de forma organizada, e aí por isso a tendência da gente pensar em uma estrutura mais elaborada. Mas não precisa de nada disso. Não precisa de gente, quer dizer, não precisa de mais gente, não precisa necessariamente de um espaço físico concentrando pessoas, e isso é bem claro já hoje, especialmente no ramo de tecnologia. Mas no fundo uma atividade organizada, com finalidade econômica, profissional. Então, a empresa como é que aquele lance que você me explicou uma vez que a empresa é um contrato que você faz com a sociedade explicando a atividade que você se propõe a realizar, né? Isso. E aí nesse contrato, o que a gente chama de contrato social, né? Exatamente. Montando uma sociedade empresarial. Então, assim, é um corpo, é uma pessoa jurídica. E aí, como assim uma pessoa jurídica? Como é que uma pessoa pode ser jurídica? Isso é muito legal, porque aí, passada a lógica da atividade, quem vai realizar essa atividade não são aquelas pessoas, não somos nós, pessoas físicas. Até porque para isso o direito tem outras figuras, como o cara que vende o barbeiro, o cara que vende doce na esquina. Esse cara, ele trabalha na pessoa física. Pode até ter um CNPJ lá e tal, uma ficção, mas o que a gente está falando aqui é de montar uma pessoa jurídica, construir uma sociedade com outras pessoas. E aí, como você falou bem, a gente faz um contrato social. Dependendo do tipo societário, chama estatuto social, mas em regra é contrato social, porque normalmente a gente constitui no formato de limitada, que é um formato mais simples. E na prática é uma sociedade, então você constitui uma pessoa nova. No direito, ela é realmente uma pessoa nova. Até ouvi alguém falando aí no chat, ainda de direito de trabalho, que alguém perdeu casa, etc. Então, assim, a lógica do direito, e por isso que eu acho fascinante, do direito empresarial, é que você cria uma pessoa nova, assim como a gente nasceu e ganhou um nome e ganhou identidade, a gente vai lá no contrato, dois sócios, mais pessoas, assina o contrato social e cria uma pessoa nova. Essa pessoa tem nome, essa pessoa tem endereço, essa pessoa tem identidade, registro na junta comercial, e ela é uma pessoa autônoma, assim, é uma pessoa que deve ser encarada pelo direito como uma pessoa diferente, que tem patrimônio próprio, que tem conta, e mesmo que tenham pessoas físicas, nós normalmente, que fazemos a interface com o mundo, então assina cheque, paga conta, mas ela é feita em nome dessa pessoa jurídica, que é uma pessoa. Agora, o legal, e é isso que eu acho fascinante, como eu estava falando, é perceber que a responsabilidade, em regra, é limitada. Então e é por isso que ela foi criada. Então a empresa, com certeza absoluta, ela desde a Revolução Industrial que a gente estudou lá no colégio, ela ela é um instrumento para permitir que a gente faça coisas novas. Então não existiria nada tecnológica de ponta hoje se não existisse também no mundo jurídico a pessoa jurídica. Então só assim que a gente consegue empreender, de verdade. Porque a gente protege o nosso patrimônio pessoa física. Então essa é a sacada, né? Quando não tinha pessoa jurídica e você fosse fazer alguma coisa, o risco era todo projetado na pessoa física. Então era muito arriscado você poder fazer uma coisa nova. Mas aí com o avanço tecnológico, com a revolução industrial, com a mudança de que aposta. Porque antes a gente achava que o mundo já se sabia tudo pelo mundo, né? O mundo era plano, não sei o que, babá. Aí depois chegou um tempo e descobriu-se mais coisas na ciência e viu, não, calma aí. Tem outro continente, tem mais coisa pela frente. O futuro é mais promissor do que o presente. Então precisa correr mais risco. E aí a pessoa jurídica entra na questão da empresa para você conseguir correr esse risco, avisando a sociedade que interage com você, pessoa jurídica, quais são os limites da sua responsabilidade, né? Sim, sim. Estou vendo aqui o chat do Manda pessoal. ver, eu vi que você estava vendo, responde aí a Ah, galera que você está tá, já perguntando. vai adiantar na hora aí, mas vamos só dar uma passada aqui rapidinho. Então, assim, a gente estava falando.
a gente acabou atacando a parte da trabalhista, que é um dos pontos quentes, mas a gente acabou não falando antes do que era a empresa. Então, assim, de novo, a empresa é uma pessoa nova, é uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica, ela é nova, diferente, ela tem um patrimônio próprio, e a gente está falando sempre da figura de uma sociedade limitada. E aí, a pergunta de alguém falando a Eireli ou a Eireli, dependendo de quem quer falar, ela é limitada também. A gente vai falar um pouquinho, pode falar um pouquinho dela, mas assim, ela tem responsabilidade limitada. Então, ouça como a mesma coisa. E então, assim, é exatamente isso. Você cria alguém que tem um patrimônio próprio. Esse patrimônio próprio, ele, uma vez que você paga o capital social dela, igual na Constituição, você não tem que pagar mais nada. Então, o sócio não tem que botar mais dinheiro. Só se ele quiser expandir, fazer novos negócios e tal. Mas, assim, ele não é obrigado por causa de dívida. Então, assim, construiu uma sociedade. Se a sociedade não deu certo, você vai e fecha a sociedade. E se eventualmente tem mais dívida do que dinheiro, vai ter um processo especial para isso, que é normalmente o processo de falência, que é um pouco complicado, caro, mas na prática a lógica é que não afete o seu patrimônio na pessoa física. Então é esse o conceito. É claro que tem algumas distorções na prática de aplicação, porque muitas pessoas também esquecem dessa lógica. Então o Henrique mesmo conhece algumas pessoas, que eu também conheço, que acabam misturando tudo. Pega dinheiro da empresa, coloca no bolso, paga a creche da filha, paga a escola, paga não sei o que, tudo da empresa, e depois a justiça entende que essa empresa e a pessoa física eram uma mesma coisa. E aí acaba essa divisão. Mas, assim, feito da forma correta, com o advogado e tudo mais, tem essa proteção. Isso não acontece tanto para a legislação do trabalho. Porque aí, por isso que eu falei que a gente acabou invertendo a ordem. Porque na legislação do trabalho, igual alguém falou aí que depende, o juiz vai atrás do bolso. Bolso fundo. Então, assim, a empresa não tem dinheiro, mas o cara tem, então vai atrás do cara e vai pegar o dinheiro do cara. E é bloqueio eletrônico na conta direto. Então, realmente pode acontecer isso que foi falado aí de perder casa, perder dinheiro. Não tem esse sentimento de gratidão na justiça, não. Que a gente acha que poderia existir, de pagou um curso para mim. Isso não existe. Agora, falando da Ireli, rapidinho, então a Ireli é um sonho das pessoas de ter uma sociedade de uma pessoa só, ou uma pessoa jurídica de uma pessoa só. Então, eu, Gustavo, quero construir uma sociedade para empreender, em vez de ter que ter dois, que é uma lógica de sociedade, né, duas pessoas ou mais, eu poderia fazer uma sociedade ou uma pessoa jurídica com uma pessoa só, e sendo uma pessoa autônoma, uma pessoa diferente. Isso é a Ireli, que já existe há algum tempinho, mas ela é fraca, na minha modesta opinião, porque exige aporte de capital. Então você precisa capitalizar a empresa antes. Enquanto com a limitada você pode constituir com 100, 200 reais, R$ 1.000, quanto valor que você quiser, e acabou. Então você não precisa desse capital mínimo, que é uma exigência da IL. Então acabou que, apesar de existir por aí, algumas pessoas fazerem, não é a forma mais usual por causa dessa necessidade de aporte de capital. Então o lance é que quando você diz que vai fazer uma empresa, você diz para a sociedade, no contrato social, quanto é que é a responsabilidade dessa empresa, e esse valor que você colocar, você tem que botar na conta da empresa. Pega seu como investidor, cotista, e deposita na conta da empresa. Então, na limitada, você pode botar R$ 200, o 100% da empresa que significa R$ 200, ou R$ 1.000. E já na Eireli você tem que botar 10 salários mínimos, uma coisa assim, não é isso? Sim. E aí você tem que fazer um depósito, no caso, se está 850 pau o salário mínimo, tem que fazer um depósito de R$ 8.500 na entrada na conta da empresa, porque Na verdade, senão... são 100 salários, são R$ 85.000. 85 mil? São 100 salários. Uhum. Por isso que na prática é R$ 85 mil. Por Então, isso que jovem, 85 mil reais na é Eireli uma lógica muito não ruim. funciona. É uma lei fraca, mas isso aí, enfim, é um pouco mais técnico falar de legislação e dessa motivação. Mas para ficar claro para todo mundo, quando você está aí conversando sobre a sua startup com alguém, quando você está ouvindo falar de investimento na sociedade,
O investimento inicial, normalmente, ele é feito por capital social. Você botou lá um dinheiro com seu amigo, abriu o capital e acabou. Então, assim, se ela vai valer depois R$ 1 milhão, vai pegar o seu R$ 1 milhão e vai botar no bolso, com distribuição de dividendos. Agora, se essa empresa ficar mal, em tese você não deveria colocar mais dinheiro nela. Então, assim, não é igual um fundo de investimento. Você tem que botar dinheiro se ela está mal, se está bem, você pega dinheiro. Uma sociedade limitada, e aí com suas variações como a EL ou uma SA, isso não acontece. Então, se a Petrobras aí, por exemplo, que é uma SA reconhecida por todo mundo, se eventualmente o patrimônio líquido negativo ficar negativo, ninguém vai botar dinheiro mais nela. Então, só para perceber que tem uma lógica por trás e por isso que é interessante. Se for ME e de merda na pessoa física se ferra também? Não, então, a lógica que eu estou falando é que não. Que você, exceto se você fraudar, a sua pessoa física fica ilesa. E microempresa e empresa ME e EPP são só tratamentos tributários. A gente vai falar um pouco mais disso lá no É, sábado, né? Mas é isso. isso. É que tem essa diferença que a galera confunde, que natureza jurídica é o tipo da empresa. MEI, se é limitada, SA, EIRELI, isso é tudo natureza jurídica, que é o conjunto de leis que regem a operação da empresa. Agora, o modelo tributário é como é que o governo vai olhar a empresa em termos de cifras. Né? Então, o simples é um modelo tributário, o MEI é um modelo tributário, a, a, o ME, o EPP é outro modelo tributário. O lucro presumido é um modelo tributário. O lucro real é um modelo tributário. Então, tudo isso é para ir organizando e uma tentativa, burocraticamente, do governo desburocratizar a parte da operação financeira das empresas, dos impostos. Né? Então, é uma coisa meio louca. E aí tem a visão do conflito dessa parada toda, né? Que é essa relação com o eu cidadão. Que é a esquerda, né? O Estado é a salvação de tudo, tudo tem que vir do Estado, papai e mamãe estão no Estado, né? E a direita, o Estado é o inimigo, e o Estado não tem que existir, e whatever e tal. Então esses dois polos têm um puta problema. Qual é o problema? É que não contempla a sua participação e não contempla os casos extraordinários, que é o papel do Estado, é isso. É resguardar a gente, ela botei lá em cima. E existe para estabelecer limites aos casos extremos, né? Porque tem questões extraordinárias e para a gente ter. É uma tentativa que não tem implementação fácil de criar uma camada inicial para todo mundo poder trabalhar junto, poder começar operando. Só que é igual. Manja o ML, sacou? Então, o ML, código, legislação e a praticidade da interação social do governo. Né? Então, essa é a diferença. O que escreve, fudeu para fazer funcionar é outro perrengue. Então, aqui a gente tem umas perguntas que a galera foi fazendo ali. Minha pergunta é: preciso de um CNPJ? Depende. Você pode trabalhar na pessoa física, você pode realizar a sua atividade na pessoa física também, só que você vai pagar caro, você vai pagar mais imposto, né? Vai pagar RPA, vai pagar um carnê-leão, essas coisas bizarras que mordem seu dinheiro. Na verdade, dependendo do volume que você tem, fica mais barato. Aí a gente está falando de uma eficiência de tributação, né? Fica mais barato você formalizar o CNPJ, Boletim Parará. E muita gente evita isso porque não sabe o tamanho do problema. E essa é uma das coisas que eu acho que a gente tem que atacar enquanto comunidade para saber discutir isso e saber mapear quais são essas questões para ficar fácil. A gente trabalha com o sistema, pô. A gente tem que olhar o sistema jurídico e entender como é que o negócio opera e conseguir criar uma estrutura inteligente que reduz o acoplamento com o governo, reduz a interface, sacou? Deixa eu só intervir rapidinho aqui, Henrique. À Para vontade. falar da visão do conflito. Que, assim, obviamente é uma visão maniqueísta, uma simplificação, mas, assim, a gente sempre pensa na lógica como a gente está falando, o Estado pode ser visto como um Estado paternalista, então aquele que protege demais, e aí ele causa custo para mim, ele causa problema para mim, para quem quer empreender, ou ele pode ser visto como uma salvação mesmo, como aquele que vem e me dá água, me dá luz, me dá tudo, porque eu não conseguiria de outra forma conseguir. Então, a gente sabe no mundo que tem essa visão. O que é interessante é lembrar o seguinte: independente da visão política de cada um, da forma de cada um entender a participação do Estado, e aí não tem nada falando aqui de partido, nem de governo, nem de época, nem de nada,
é importante lembrar que o direito está aí. Então, assim, é uma coisa que o Henrique gosta muito quando eu falo para ele, para lembrar, botar no mundo real, que é assim, o direito está posto, o direito já está aí, as regras estão aqui. Então, ou a gente entende e se apropria desse conjunto de regras, ou alguém vai se apropriar pela gente. E esse alguém pode ser qualquer um. Então, assim, se a gente quer empreender no Brasil, no mundo, mas assim, no Brasil especificamente, a nossa realidade, é importante a gente ter um entendimento de como funciona para empreender. E aí vai ter tanto a ver com uma noção de direito societário, igual a gente estava falando de qual tipo de empresa ser constituída, vai ter um pitaco de tem que ter um CNPJ, não tem, mas eu posso ter um CNPJ sendo MEI. Mas MEI você não tem limitação de responsabilidade. Você só vai conseguir faturar R$ 60.000 por ano. Pô, será que é isso que você quer? Será que você não quer ser uma limitada, botar alguém para ser seu socinho com uma cota lá, que não vai te causar problema, uma tia, uma mãe, uma avó, quem você quiser, e, e fazer um sistema legal? Não, eu quero empreender com mais gente e dividir risco. Então vamos criar uma estrutura que reflita isso e dê tratamento jurídico para isso. Então, assim, é importante. Isso é uma coisa que aconteceu recentemente e funcionou muito bem ao falar. Quando a gente tem todo mundo pensando num negócio, é claro que ninguém quer falar de direito, e eu não quero em nenhum momento falar que o direito é a coisa mais importante, que não é. Mas, assim, se a gente não se preocupa com tratamento jurídico de cara, a gente pode se arrepender depois. Tanto por um lado tributário, então pagar mais imposto do que precisava, mas mais ainda quando acontece algum tipo de problema, conflito, impasse, enfim. Porque se a gente não estabelece uma regra também entre a gente, entre as pessoas que estão trabalhando, isso pode depois causar um problema bem grande no futuro próximo. Então, assim, falando respondendo as perguntas aqui até que estão rolando, é óbvio que o contador ajuda, mas é legal conversar com o advogado sempre, sem querer fazer reserva aqui. E sim, é simples é o que faz CME ou EPP, tem os faturamentos aí até 3.600.000 no grau máximo, até 360 mil, enfim. Vai depender do qual enquadramento, mas isso o importante é que vai estar protegido pelo simples. E, enfim, e a gente vai conversar melhor aí depois ao vivo, com quem quiser. Isso. Show de bola. Não, essas paradas é muito bizarro, assim, porque, cara, a minha experiência me diz o seguinte: quando a gente começa no esquema de PJ, que é como geralmente a galera entra no mundo das empresas, a gente está querendo simplesmente conseguir fechar negócio com uma empresa que quer contratar você como funcionário, só que, porra, não tem como pagar CLT, e enfim, você precisa ganhar mais, e não sei o quê, e aí você quer dar uma solução rápida, né? E ok, é válido, beleza, funciona. Só que não é tão difícil arrumar a casa, fazer a coisa certa, fazer a coisa arrumada, né? E esse é um dos desafios que eu estou trazendo, que eu tenho desejo de atacar e resolver, que é como é que a gente consegue montar estruturas jurídicas simples, fáceis, que cabe assim, folhetinho de 10 páginas, manual dessa porra, o que você tem que fazer, dia 1, dia 2, dia 3, tudo bonitinho, para a gente poder começar a empreender com mais propriedade, sacou? Para poder correr riscos maiores, com mais segurança, com mais inteligência, pagando menos, pagando o que tem que ser pago, mas também não pagando mais do que precisa, e principalmente ficando livre para ter capacidade de empreender e fazer as coisas acontecerem. Né? Porque o que eu vejo rolando muito com os meus amigos que não se situam ainda e está num contador que é um cara que é aquele escritório de contabilidade é normal, sacou? Porque você é uma empresa de uma pessoa só. O cara te cobra um salário mínimo para trabalhar para você, para fazer sua contabilidade. Só que ele ganha 10 vezes isso trabalhando com outro cara que tem não sei quantos funcionários, porque o folha de pagamento é o que mais paga a empresa de contabilidade. Entendeu? Então, em cima disso, você vira cliente de um cara que não pode dar atenção porque ele tem que dar atenção para um cara que é mais importante, e aí fica uma situação meio merda, e você nunca sabe como é que está a situação real da parada, você não entende a operação, o cara esconde informação. Então, não é que a gente botar open source para entender esse mapa, irmão, eu tenho medo das maluquices que a gente vai poder inventar com segurança e vai tocar o zaralho e mudar tudo, sacou? Vai ser outro jogo, vai ser outro esquema. Então,
Essas outras respostas aqui tá muito alinhada, né? O lance de como é que faz para trazer grana no Brasil e tudo mais, isso está muito alinhada com o que a gente vai ter que discutir na prática no sábado, durante o Autonomize. Né? O que mais tem aqui de bacana? Então, tudo isso aí, ó, de pagamento para o time e tudo mais, porque eu acho que as perguntas que rolaram aqui, Gustavo, que a gente vai ter que discutir na hora lá, é um pouco sobre as estratégias de trabalhar em rede, que é montar uma estrutura jurídica para trabalhar, por exemplo, com pessoas que são de fato autônomas, estão correndo risco juntas, mas não querem ter uma empresa para ser sócio e tudo mais, e aí tem um monte de estrutura para a gente explorar isso durante o processo lá do Autonomize-se. Beleza? Alô, moçada? Posso pro próximo para fechar? Oi. Deixa eu fechar esse cara aqui. Então, esse é o Eu Cidadão. Vê quantas camadas tem na vida, cara. Que... Um último comentário aqui, então. Deve que o pessoal tá conversando aí. Então, assim, se você é sócio de uma sociedade, você recebe distribuição de dividendos, não importa qual seja a natureza, desde que você vai ser tributado na pessoa jurídica, então não você, mas o dinheiro vai ser tributado na pessoa jurídica e você vai receber o dinheiro isento. Então a gente normalmente fala de recebimento líquido, diferente de outras formas de remuneração. Só que, enfim, vai depender, claro, se você está prestando serviço, se você é sócio, enfim, tem que conversar no detalhe. Mas o charmoso, o legal da história é isso. Como até está sendo falado aí, é um valor que é não tributado. É não tributado porque já foi tributado na pessoa jurídica. Então. Mas isso não era assim, né? No governo Fernando Henrique que isso ficou desse jeito. Então, assim, no fundo, você vai ter algumas discussões ainda relacionadas à prestação de serviço. E aí, como é que fatura e tudo mais. Mas, assim, o dinheiro no bolso do sócio ele ocorre dessa forma, ele ocorre por meio de distribuição, e a distribuição ela é líquida, quem paga o tributo a pessoa jurídica. E aí, se a pessoa jurídica, no outro for de uma ME, por exemplo, o tributo é muito menor do que um tributo no dia a dia. Aí vai depender de cada enquadramento, a gente pode conversar com calma também com cada um aí, se quiser tirar alguma dúvida, enfim. Mas Show é de isso, bola. eu não quero roubar os últimos pontos, não, mas é isso. Não, tá tranquilo. Se quiser falar qualquer coisa, fica à vontade.